Isso aí, gente, boa noite a todos, boa noite a todas, glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza, vamos ficar em pé. Quero fazer mais uma oração com você, antes de nós seguir com a ministração na palavra. Cumprimento que está ao teu lado, diga a paz do Senhor, dá uma bênção para essa pessoa aí. Muito bem, vamos orar mais uma vez, então, queridos. Deus, te louvamos por esse tempo bendito em tua presença, aonde podemos te louvar. Podemos render a Ti nosso louvor e com isso sermos abençoados por Tua presença. Siga abençoando nosso tempo juntos. Tudo que nós formos continuar aqui, Deus, em atividade, a Tua mensagem, a Tua palavra agora e todo o restante da celebração, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar então, queridos. Isso aí. Temos alguém que nos visita essa noite? Alguém que nos visita pela primeira vez? Temos alguém aqui? Todos da casa hoje então? Muito bem. Às vezes eu não enxergo todos aqui, então é isso aí, né? Isso aí, perfeito. Tem alguém? Aonde? Ali? Aqui, exato. Glória a Deus, então temos, exatamente. É que depende da maneira que a pessoa ergue a mão. Às vezes eu não consigo enxergar muito bem, que as luzes são uma bênção, a luz ela é clara aqui, glória a Deus, né? Muito bem, gente, hoje nós vamos ter nossa última mensagem, então, da série Protegidos. Diga, mas que coisa. Logo vamos entrar nas nossas próximas caminhadas, né? De série, de mensagens. E hoje, então, para nós seguir a nossa série, o título da mensagem é Seja um reflexo de Jesus e consagre seus dias a Ele. Seja um reflexo de Jesus e consagre seus dias a Ele. Gente, eu quero só antes mostrar para vocês aqui alguns materiais nossos aqui da Viva Store. Vou começar pelo meu livro, então eu ia pegar a Bíblia antes, vou começar pelo meu livro. Salmo Nosso de Cada Dia, a gente tem ali ainda alguns exemplares, assim, 70, 80 exemplares. Esse livro, gente, eu criei ele justamente para que você aprenda a ter uma vida de devocional. Então eu pego 150 capítulos de Salmos ali, eu estudo de modo prático, aplicativo, cada capítulo. Aí você vai ter um momento, né, que você pode escrever o que você entendeu, a tua oração, né? Está tudo pronto, é só você pegar, ler, fazer, e você vai achar muito bacana, você vai ter uma vida devocional muito bacana depois de ler esse livro. Temos esse livro também, o Aine Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Esse escritor, né? Ele era um pastor que fez tanta obra de Deus que ele não conseguiu mais tirar tempo para buscar a Deus, para buscar um tempo de meditação. E ele então entrou em algo chamado síndrome de burnout. Alguém já falou? Alguém já ouviu falar disso? Síndrome de burnout? Eu já ouviu falar, né? Mas aqui fala que ele vai dizer, né, de muitas pessoas que buscam fazer tantas coisas nessa vida, buscam trabalhar, buscam realizar sonho, buscam até se envolver na igreja, mas elas não têm tempo para parar, para orar, para ler a Bíblia, para curtir um almoço em família, para curtir uma janta em família, levando essa pessoa então a depressão, ansiedade, complexos, síndromes de tudo que é tipo, porque o tanque espiritual que a pessoa deveria estar buscando a Deus, deveria estar buscando ali a paz do Senhor, está vazio, né? Então muitas pessoas hoje, inclusive cristãs, elas se pegam estando em depressão, não porque elas não estão na igreja, mas porque elas não estão com Deus, elas não estão mais parando para meditar. Ou você para o teu corpo vai parar você. Então esse livro, gente, é um cara espetacular que ele vai contar como que ele venceu isso, como que ele superou isso. Então vale a pena, querido, só você ler, tá? E finalmente nós temos a Bíblia de Estudo John Wesley, um dos heróis da fé que eu tenho falado a vocês, o avivalista da Inglaterra, né? Ele também tem comentários de Gênesis e Apocalipse de modo avivalista, então você pode adquirir ali também. Ok, queridos? Muito bem, nós vamos para o nosso título mais uma vez, Seja um reflexo de Jesus e consagre seus dias a Ele, né? O texto está em Gênesis 1, 26 ao 29. Vamos ler lá então. Aí ele quem? Deus, disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem.
e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Amém? Vamos aplaudir Deus por esse texto, gente? É muito legal, né? Vamos seguir aqui então, gente, a sistemática de Gênesis, né? Porque vocês vão ter que lembrar sempre que Deus, Ele que cria todas as coisas. Tudo parte dele, né? As crianças, quando elas estão curiosas com alguma coisa sobre Deus, elas perguntam: quem criou Deus? Qual a idade de Deus, né? Quantos anos Deus tem para nós cantar feliz aniversário e tudo mais. Só que a verdade é que Deus, já por Ele ser Deus, Ele não foi criado. Deus sempre existiu. Deus é o único ser que não tem início, não tem meio e não tem fim. É um ser eterno. A partir dele que todas as criações surgem, né? E quando eu falo em Deus, evidentemente, estou falando de Jesus Cristo, estou falando do Espírito Santo. 3 em 1, sempre existiram, né? Mas ele cria então os anjos, ele vai criar o sistema ali solar, ele vai criar os planetas. Nós já conversamos sobre isso, tudo vem dele, né? E a Bíblia vai dizer então, como eu já falei com vocês, que uma das suas criações que ele fez, um dos anjos ali, que muitos teólogos acreditam, lendo Isaías, lendo Ezequiel, lendo Daniel e lendo Oséias, que Lúcifer então era como se fosse um ministro de louvor que tinha uma terça parte dos anjos para prestar cultos de louvor musical para Deus, né? Aí a gente sabe da história, ele se rebela contra Deus, né? Ele se levanta contra a autoridade de Deus e Deus expulsa ele, né? Deus tira dele então aquela posição de estar no céu e ele é enviado para a terra. Deixa de ser Lúcifer e se torna Satanás. Deixam de ser anjos e se tornam anjos caídos, logo demônios, né? Então, você vai perceber ali, queridos, que quando Deus fez isso, certamente Deus não gostou. Certamente Deus não ficou feliz em ter que expulsar do céu um anjo que ele criou, né, e terça parte deles. Isso nós podemos estar falando aqui de milhares de anjos, talvez centenas de milhares, né? Deus com certeza não ficou feliz. A Bíblia nos ensina que Deus, acho que nosso irmão ali, alguém ajuda depois. Aleluia. Se não deu grito, tudo bem, não, né? Glória a Deus. Mas nós vamos perceber que Deus não gostou, né, de expulsar. Quem vai gostar? Eu fico imaginando um pai que gosta de disciplinar seu filho. Não existe isso. Na verdade, tem aquela coisa de fala, né? Ai, doeu mais em mim do que em ti, né? Assim. Então, Deus ficou triste. Deus ficou muito triste por saber que uma das suas criaturas ali, junto com uma terça parte, decidiu não seguir ele. Que Deus cria as suas criações com o principal propósito de buscar a ele, de adorar a ele, de amar a ele, de ter relacionamento com ele e tudo mais. Aí Deus, conforme esse texto, ele decide criar, então, mais alguém para ser agora um amigo. Não vou dizer que um substituto dos anjos que ele perdeu, porque Deus, ele não nos vê como substituto. Mas eu digo que sim, ele precisava completar aquele vão que houve de Satanás e seus demônios saindo, para ele continuar a ter criações que o adorassem. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que tanto Deus, como o Espírito Santo, como Jesus, os 3 em 1, 1 em 3, decidiram fazer o homem. Por isso que fala que agora vamos fazer, não é vou, é vamos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidem então pegar do pó da terra e criar o ser humano. É interessante que ele cria o ser humano do pó da terra, pode ser de argila, faz o boneco ali, a princípio certo, que era um boneco de argila, e aí que ele sopra ali nas narinas do primeiro homem o fôlego de vida. A partir daquele momento ali então, queridos, nós vamos perceber que Deus se alegra com a sua criação. Deus faz o homem ali, ele fica radiante de alegria, porque agora ele, com as mãos dele, está criado então o ser humano. Ou seja, com um propósito, esse ser humano de ser amigo de Deus, se relacionar com Deus, buscar fazer a vontade de Deus.
E aí nós vamos perceber, queridos, que nesse texto, em outras traduções, vai dizer que Deus fez esse homem à sua imagem e à sua semelhança. O que significa imagem e semelhança? É muito simples. Quando Deus faz o homem à sua imagem, Ele está falando que as impressões digitais divinas, que foi Ele quem fez, foi colocado no ser humano. Então, quando Deus cria Adão, e aí quando eu falo que Deus criou Adão, você pode se incluir nessa criação, porque depois dele vem até nós. Deus imprimiu suas digitais eternas. Ou seja, Deus cria o ser humano para ser eterno, para nunca mais morrer. Deus então vai criar o homem com essa digital de eternidade, queridos. Logo, então, nós vamos entender o seguinte: muitas pessoas perguntam, pastor, por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não matou os demônios quando eles se rebelaram no céu? Olha quanta coisa estão fazendo na terra. É muito simples, porque Deus, tudo que Ele cria para ser eterno. Então, quando Deus cria os anjos, Ele criou para ser eterno. Quando Deus cria o ser humano, Ele criou o ser humano para ser eterno. Por isso que quando então Lúcifer e ali os anjos pecam contra Deus, Deus envia eles para a terra e prepara o inferno para Satanás e os seus demônios, que no devido tempo Deus vai enviar para o inferno esses demônios, Satanás. Porque Deus, Ele fez você e a mim eternos. Resumindo, aquela conversa que as pessoas falam, a minha vida é isso aí mesmo, depois que eu morrer acabou tudo, né? Depois que eu morrer, some tudo, vou só sentir uma escuridão e ninguém vai mais, né? Não, você vai seguir por toda a eternidade por dois caminhos. Ou o céu, que é na presença de Deus, ou o inferno, que é sem a presença de Deus, onde nós já falamos diversas vezes sobre isso aqui na igreja, queridos. Deus faz o homem para ser eterno. Isso é a digital de Deus. Sabendo que você é eterno, sabendo que você foi feito para a eternidade, queridos, vale a pena você viver a tua vida aqui, vivendo a tua própria vontade, fazendo o que você quer, vivendo da maneira que tu quer, quando você morrer, você ser lançado para o inferno? Vale a pena? A vida nessa terra, Jesus já disse, comparado com a eternidade, a vida é isso aqui, ó. Só isso. A tua vida é isso aqui. Só. Pode ser 80, pode ser 90, 100, 115. Mas até 120 chega. Beleza, mas chega bem bonito pelo jeito, né? 120, né? Vai chegar lindo. Vai dar trabalho para todo mundo, né? Gente, nosso corpo não dura muito tempo. E você sabe disso. Você sabe que uma hora ou outra você vai. E quanto mais velho a gente fica, mais nós falamos, eu lembro como se fosse ontem. Rapaz do céu, quando uma pessoa fala, eu lembro como se fosse ontem. Coisa de 40 anos atrás, eu tomo um gelo assim. Poxa vida, hein? E pior que eu também estou falando isso, Cátia. O bucho é isso aí, né? Nós nunca achávamos que nós ia falar isso, tu fala mesmo, cara. Eu lembro, fadiga. Não, eu nem vou andar com os adolescentes, estou cansado. Vai vocês dançar, eu estou de boa aqui. Deixa eu ficar numa meditação aqui. Tomar meu cafezinho. Vai ficando velho, vai ficando feia a coisa. Você sabe disso? Não adianta dizer. É aquela fadiga. Quero evitar a fadiga, como diria, né, o nosso irmão lá do Chaves, né? Ele cria você assim. Ele coloca a marca dele em ti. Por isso, enquanto você não se encontrar com Deus, por isso, enquanto você não tiver um encontro com Deus, ao ponto de Ele preencher você com a eternidade dele, a tua vida vai ser uma vida devagar nessa terra. Você não vai viver, você vai sobreviver. Porque quando Deus coloca então sobre nós a identidade de eternidade, e logo Ele coloca em nós um vazio do tamanho eterno, só Ele pode preencher. Então, se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida para Ele, você está sendo exatamente um demônio. Sabe por quê? Porque demônio é um anjo fora do lugar.
é um anjo fora do céu. Anjo caído, caiu do céu. Então, se você não está andando com Cristo, tu se assemelha a um demônio. Desculpa, gente. Você é uma pessoa... Eu vi que alguns olhos fizeram assim, né? Não precisa, calma, gente. É um anjo fora do lugar. Um ser humano fora do lugar, do propósito de sua existência, está no mesmo caminho que o diabo. Então, o demônio, Satanás, eles estão deslocados daquilo que Deus os criou para ser. Assim como seres humanos que estão deslocados da vontade de Deus, eles estão então indo para o mesmo caminho eterno da onde Deus não queria que eles fossem. Sabendo disso, nós vamos ver que Deus vai falar aqui que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E isso que eu sempre achei muito legal. Em nenhum momento Deus fez você e eu para sermos deuses, para sermos perfeitos como Ele é, para termos a autoridade que Ele tem, a liderança que Ele tem, a sabedoria que Ele tem. Gente, nós não somos nada. O próprio Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ter tanta descendência como os grãos da areia e as estrelas do céu. Perto de Deus, nós somos um grãozinho de nada. De nada. Então, em nenhum momento Deus disse: sejam iguais a mim. Não. Porque Ele sabe que não tem como ser igual a Ele. Porque ser igual a Ele seria então a possibilidade de existir inúmeros outros deuses, né? Algumas pessoas tentando ser deuses, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo falaram: vocês tentam ser deuses. O que é pessoas que são deuses? Elas tentam governar a si mesmas. Quem governa elas é ela mesma, elas mesmas, né? É o Deus com D minúsculo. De certa forma, você querer imitar a Deus, mandando em ti, é querer ser Deus. Mas é alguém finito, é alguém que não tem a sabedoria total, é alguém que não tem o poder total. Você tenta ser Deus sobre você mesmo, mas você sempre se quebra, porque você não tem todo o poder. Você não tem o poder de ver o futuro, é isso que é o jogo. Você não tem o poder de saber o que vai acontecer amanhã. Então, só existe um Deus. Isso é consolador. Isso é consolador quando a gente entende que não precisamos ser deuses. Porém, quando a Bíblia fala que nós temos que ser a semelhança dele, aí que está o jogo. Nós temos que olhar para Deus. Olhar para o nosso Deus que veio até a terra, Jesus Cristo. Analisar como Ele se comportou espiritualmente, como Ele buscou ao Pai. Tudo para Ele era fazer a vontade do Pai. Como que Ele amou as pessoas, como que Ele levou pessoas à cura, como que Ele pregou o Evangelho, como que Ele viveu em santidade. Ao nós analisarmos então Jesus, que aí você vai ver principalmente as ações de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João e primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Você vai começar a ver Jesus amando pecadores, não sendo como eles. Você vai ver Jesus confrontando religiosos. Você vai ver Jesus sendo cancelado por causa de suas palavras e verdades. E aí você vai começar a entender o que Deus espera de ti. Aí você vai começar a perceber o que Deus espera que você se assemelhe. Nós temos que ter um padrão de liderança, um padrão de inspiração para nossas vidas. E é isso que é se assemelhar, é nós termos um padrão que é Cristo Jesus. Amém? É você olhar para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem financeiro para o bem daqueles que amam a Deus. Porque cada um de quem ama a Deus foi chamado para se tornar semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Então todas as coisas cooperam para o teu, para o meu bem, não necessariamente para tu ser abençoado, para tu ser um sucesso, não. É para você ser semelhante a Jesus Cristo. Então quando você passa por provações, dificuldades, ou talvez até excessos de bênçãos, Deus está querendo provar você e querendo fazer você se assemelhar a Cristo. O que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus pensaria agora? O que Jesus sentiria agora?
em teu lugar. O que Jesus faria? É nós se assemelharmos a Cristo Jesus, é nós se assemelharmos a Deus, queridos. Então, quando a gente vê os atributos de Deus no Antigo Testamento, o Deus Pai, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é paciente, Deus é misericordioso, gracioso, justo, sábio, governador, presidente, Deus é influente, Deus é confrontador. Você vai vendo esses atributos de Deus e você começa a perceber que você pode se assemelhar a Ele. Você começa a perceber, poxa, Deus é o meu Pai. Logo, filho de peixe o quê? Peixinho é. Às vezes parece uma soberba, às vezes parece uma arrogância, uma prepotência, você entender que você tem sobre ti a capacidade de ser semelhante a Deus, de ser semelhante a Jesus. Então, quando você percebe isso, você começa a buscar isso, e você começa a trabalhar para ser isso, você começa a viver por isso. Nada mais importa tanto a não ser você começar a viver como Cristo Jesus viveu. Aí o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você: apresente Jesus para as pessoas. Apresente Jesus com palavras e principalmente com ações. Gente, para vocês entenderem um pouco esse primeiro ponto, eu trabalhei em muitas empresas aqui em Panambi, fora de Panambi também. E quando eu trabalhei na Cotripal, há muitos anos atrás, eu trabalhei em vários setores ali. Um deles era o vasilhame, né? Ali fora, que tu recebe o gás, a bombona de água, capacetes e tudo mais. Aí, o que acontece? Quando o pessoal chegava ali, eu falava de Jesus, falava Deus te abençoe. Sempre dava um jeito, né, de fazer as pessoas saberem que eu era crente e que Jesus vivia em mim. E eu fazia questão de fazer isso, né? Tanto que os meus colegas tinham que vê-lo. Eles não falavam palavrão perto de mim, eles não faziam nada perto de mim. Eu descia a rir para dentro. Vocês não são crente, então sejam não crente fora. Aqui não. Era assim que eu fazia, bem legal, era bem ditadura, né? Era assim, tu tem o teu modelo, eu tenho o meu, tá? Aí uma pessoa que sempre levava o capacete lá, e levava as bombonas de água, gás, ela deixou e antes dela ir embora, ela parou assim e falou assim: posso falar uma coisa para ti? Diga. Eu vejo Jesus em você. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Tá? Nunca esqueça do que eu te falei. E ela pegou e entrou para dentro do mercado. Eu pensei, poxa, é exatamente isso que eu quero da minha vida. Eu quero que de fato as pessoas olhem para mim e não vejam a mim, vejam Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para você e não vejam mais você, vejam Jesus. Mas como elas vão ver se tu não fala dele? Como elas vão ver Jesus se tu não fala da palavra dele? Como elas vão ver Jesus se tu não testemunha sobre ele? Antes dessa pessoa ver Jesus em mim, ela viu eu falando de Jesus, ela viu eu testemunhando sobre o que Jesus fez na minha vida, ela viu eu escutando louvores ali dentro do estabelecimento, né? Como crerão se não há quem se esconda? Como crerão se não há quem pregue? Então, como você vai mostrar que você tem algo que você não fala? Como você vai mostrar para as pessoas que você ama algo que você não expõe? Como você vai mostrar para as pessoas que você tem um valor inestimável de alegria se você não apresenta para as pessoas? Né? É assim que funciona. Por exemplo, gente, vamos trabalhar. Eu quero agora, muito legal. Vamos lançar depois de quase 5 anos, né, minha esposa? 5 anos eu falando, amor, vamos lançar esse ano. Passado não consegui lançar, vamos lançar esse ano. Esse vai. Vamos agora lançar, Jean, o Negócio Avivado. Um ministério, né, glória a Deus. Isso mesmo, é um ministério voltado, queridos, para empresários, empreendedores, funcionários e pessoas em geral que querem ter uma vida financeira mais legal. Só que o negócio que eu vou estar trazendo é um negócio avivado. O que é isso? Vamos trabalhar aqui. Uma vez eu atendi um empresário crente, cristão.
E ele veio feliz da vida me mostrando o site, Fran, da sua empresa. Pastor, olhe o meu site. Eu, glória a Deus, já vai falando do site. Abri mas um site, eu vou te falar, hein? Gastou uma nota. Site, meu Deus do céu. As metas da empresa, a visão, a clientela, as cidades. Eu comecei a procurar e não achava o que eu queria. O que, gente? Deus. Nenhuma menção a Jesus, nenhuma menção a Deus, nenhum versículo bíblico, sei lá, Ebenezer, até aqui ajudou-me o Senhor. Nem Deus é fiel, nada. Um cara crente, não é um não crente. Eu perguntei, irmão, tu tá de parabéns pelo teu site. Só falta o principal. Como assim principal, pastor? Cadê Deus aqui? Quer dizer que a pessoa vai entrar aqui e não vai ver Deus aqui? Nenhuma referência que tu é crente? Na corrida nem me lembrei. Na corrida nem me lembrei. Fico imaginando Deus olhando. Legal. É fácil nós descartar Deus, né? É muito fácil descartar Deus. Eu fico imaginando Deus, tu não lembrou na correria, não lembrou de me incluir. Imagine só, Deus morre, ressuscita, protege e esquece de incluir Deus. Aí a grande questão minha que eu quero falar para você é o seguinte. Você é empreendedor, vamos lá. Temos empreendedores aqui, empresários, funcionários. Lhe pergunto, onde está citando-se Deus aonde você trabalha? Né? As pessoas podem ver, podem analisar, na tua empresa tem alguma referência a Deus? Não tem, pastor, que sabe que eu posso perder clientes ateus, posso perder clientes desviados. Não é legal falar de Deus. Pois é. Não é legal falar de Deus, mas elas veem Deus em você, sem você falar dele. Gente, eu tenho, sério, para a glória de Deus, centenas de testemunhos. Um deles eu estava no Senai, fazendo curso, Thomas, de AutoCAD, naquela época que bombava o AutoCAD. Tu fazia desenho no lápis, né? E fazia o cubo girar. Era uma coisa maravilhosa, já. Eu era o único crente da sala de aula. Todos os outros, mas, meu Deus, era como se estivesse dentro do inferno, com um monte de demônio, assim. Mas eu era o único crente. O meu professor, então, era palavrão para lá, palavrão para cá. Mas, rapaz, você pensa num cara. Aí eu orava a Deus e dizia, Deus, eu já tinha me revelado como cristão, eles sabiam que eu era cristão. E aí eu pensei, como eu posso fazer para avivar essa sala de aula aqui? Eu tenho que ter uma forma de impactar todo esse povo. Aí, isso faz muito tempo atrás, há anos atrás, gente, talvez mais de 10 anos. Surgiu uma história lá que o Billy Graham, ele ia ter um evento evangelístico na televisão, se eu não me engano era Band, ia passar no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, e bem no horário do intervalo, bem no intervalo da aula. Aí eu cheguei para o professor, nós temos uma televisão aqui, os alunos aqui, em vez de nós fazer um intervalo lá fora, a gente pode ligar a televisão, vai passar agora o Billy Graham. Quem que é o Billy Graham? Tu vai ver. Vai agora passar o Billy Graham. Vamos ver então. Eles sentaram, com a pança assim para fora, assim, tudo ia sentar. Aí a gente botou. Foi muito legal. Aí veio uma abertura. E dele aparece o velhinho assim. Arrependa-se dos seus pecados. Eu já achei lindo, né? As meninas ficam... O que é isso? Não, fica aí, vamos escutar. Começou-se a se falar um monte ali, a pregação do evangelho foi 10 a 15 minutos. E eu, glória a Deus. A minha parte eu fiz nessa sala. Ele pregou o evangelho completo, Márcio. Jesus nascendo, morrendo, ressuscitando. As pessoas sendo pecadoras. Pregou. Todos os meus colegas, então, eu não precisei eu pregar. Eu liguei a televisão, gente. No final, meu professor está chorando. Ele, ninguém sai, ninguém fecha a porta. E eu, opa, glória, vai falando. Eu quero dizer, foi interessante, que eu sou crente, não sei se vocês sabiam que eu sou crente, mas eu sou desviado da igreja. Sou desviado, né?
sou desviado. E o Edson aqui me traz Jesus. E eu quero te pedir perdão, Edson, porque eu dei muito mau exemplo a todos vocês. Falava palavrão. Eu falei, cara, peço perdão. E hoje eu estou voltando para Jesus e digo para vocês, alunos, entregue a vida para Jesus também. Vou aplaudir a Deus mesmo, gente. Cara, sinceramente, eu podia ter decidido ser um aluno top do Senai. Eu sou um aluno top. Eu chego no horário, eu faço as provas e tiro 10. Uau! Uau! O que o diabo perdeu com isso? O que o reino avançou com isso? Pastor, ele está indo contra os estudos? Não. Estude, seja o mais sábio e mais estudioso de todos. Mas o estudar por estudar em si, ou se formar apenas para se formar, ou trabalhar apenas porque tu tem que trabalhar, não transforma pessoas. Agora, se tu usa o estudo, se tu usa o trabalho, se tu usa a profissão, para ter uma missão ali dentro e falar de Jesus, aí sim, Deus fica muito feliz que você entendeu que não se trata de o que você vai alcançar para ti, mas o que você vai alcançar para Jesus, meu Deus do céu. Essa é a verdade. Nós temos que parar com essa. Ai, hoje eu estou em destaque. Hoje eu me formei. Tá, e? Algumas pessoas têm nojo de ti por isso. Eu quero saber onde é que está Cristo. Onde você apresenta Jesus. Eu amadureci com o tempo, fui vendo que eu tenho que ser uma pessoa mais politicamente correta. Eu amadureci porque as pessoas cada vez mais não gostam de religião, fé, política, comida. Política e religião não se discute, não é mesmo? Eu sou um cara ecumênico. Eu sou uma pessoa, olha, eu sou um gentleman. O Rodrigo Hilbert, da espiritualidade. Eu não ofendo ninguém. Sabe que a palavra de Deus, ela tem umas coisas fortes, né? Aí se tu fala, as pessoas se afastam de ti. E eu quero ter amigos, amiguinhos. Eu quero os meus amiguinhos. Galera, eu prefiro perder todas as pessoas do mundo, mas se eu não perca Cristo. Porque se eu quiser agradar pessoas, então eu não sou um servo de Cristo. Gálatas está escrito lá. Se eu quiser agradar pessoas e não a Deus, eu não sou servo de Cristo. Você é empresário, pergunto a ti agora. Onde é que está Jesus na tua empresa? Às vezes a pessoa me convida para visitar empresas, Cátia, eu faço a mesma coisa. Eu olho o estabelecimento. Não tem Jesus aqui? Sabe o que é, né? Que coisa chata, pastor Neto. Não é? É chato, sim. A pessoa que fala a verdade, ela sempre é chata. Cada vez mais vai ser chata. Hoje em dia, quanto mais você falar a verdade bíblica, mais chato você vai ser. Gente, o Léo, eu vou dar um exemplo do Léo, que eu amo o Léo. Ele é um cara que chegou na Brunick e ele falou, pastor, eu vou começar de baixo aqui e vou glorificar Deus do início ao fim. O Léo ora, o pessoal manda ele orar, glória a Deus para lá, glória a Deus para cá. E foi subindo, cara. Cada vez que ele aumenta o salário, ele dá uma oferta, dá uma primícia. E assim o Léo foi indo. Aí o Léo, por exemplo, ele tem uma xícara, né, Léo? Escrito lá, Jesus, posso orar por ti? Como é que está escrito lá, Léo? Isso, quer saber de Jesus, fale comigo. Olha só, uma xícara ali. Né? Pode passar os chefão da Brunick, ver. Pode passar os colegas, ver. O endemoniado, né? Pode passar o desviado. Pode passar tudo ali. Olha que lindo. Quer saber de Jesus, fale comigo. Rapaz, é uma forma que o Léo encontrou de manifestar a fé dele. Ou seja, o Léo está lá para quê, queridos? Para ser um grande funcionário da Brunick? Não. Isso é muito pouco. Isso é o mínimo que a gente espera do Léo. O mínimo que se espera de um crente é ser o melhor funcionário. Isso é o mínimo, não é o máximo. Mas a grande verdade, o Léo está lá por causa de uma missão.
que é levar Jesus lá dentro. Gente, o Léo já trouxe o chefe, o Léo já trouxe colega. Gente, é incrível, é lindo de ver. Eu gosto muito de usar o exemplo do Léo, porque eu lembro de mim quando eu estava trabalhando nas empresas. Quando eu trabalhava na Trominc, Léo, na Trominc eu trabalhei lá, né? Cadê o Pedro? O Pedro não está aqui, mas o Pedro está na Trominc hoje. Eu lembro quando era hora de orar, na hora do almoço, todo mundo não crente, mas era incrível, não era nenhum crente, era só eu crente. Aí na hora do almoço eu fazia questão de fechar minhas mãos assim e orar. E aí eu via pelo canto do olho o pessoal me olhando, né? E eu, oh glória, sim Deus. Sim, papai. Eu olhava pelo outro canto, os outros me olhando, dando risadinha. Fazia questão. Orar pelo almoço é coisa de crente. Você sabia disso? Não sei se tu lembra disso. Às vezes o crente está bem louco, é que nem um leão, né? Não tem uma gratidão. Gente, são coisas assim que nós temos que fazer para que as pessoas vejam Cristo em nós. Algumas pessoas, eu tenho certeza que ao me ouvir, estão desconfortáveis demais. Porque a história do politicamente correto, da sabedoria acovardada, essa sabedoria acovardada, né? Que muitas vezes, Fran, ela vem misturada com sabedoria, né? Não, é maturidade. O pastor é louco, você é louco, pastor. Eu sou normal. Tu fala isso porque tu é louco. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar quem? As sábias ou as sábias entre aspas? Ou as que acham-se sábias? Ou as que acham que são sábias? Cara, não tem conversa. É uma coisa que nós, como cristãos, devemos renovar de tempos em tempos. Uma pergunta aqui, para nós ir para o próximo ponto. Para quem você falou de Jesus hoje? Hoje não deu tempo, pastor, beleza. Ontem. Não deu, estava na corrida. Ontem. Durante a semana, você falou de Jesus para alguém? Não? Então, você ainda não entendeu o propósito de ser semelhante a Cristo. Nós temos que diariamente apresentá-lo. Amém, gente? Ponto 2, então, lá, vamos seguir. Seja um governador, tenha domínio sobre suas vontades e exerça a liderança em meio às pessoas. Você perceba que na época, então, quando Deus fez o ser humano, né, Felipe, o leão era um gato para Adão. O leão, podia fazer assim no leão. A cobra pegava e enrolava no pescoço. Tem gente que faz até hoje isso, que eu acho interessante. Mas naquela época era normal, hoje não é normal, né? O urso era cumprimentar, abração, e aí ursão, é nóis, né? O urso. Não existia nada na criação que Adão não governasse, não liderasse. Era o homem que botava medo nos animais. Não como é hoje, né? Hoje você chega um chihuahua lá, você já sai correndo. Mas naquela época era o homem que exercia governo, exercia liderança, exercia presidência, né? Eu, gente, ao invés de ficar julgando os atos, muitas vezes, do presidente, eu julgo a minha presidência, como é que está. Porque, a princípio, você e eu fomos chamados para presidir a nossa própria vida, não é mesmo? Bastante departamentos, né? Nós temos que entender que assim como Deus governa, assim como Deus lidera, assim como Deus influencia, assim como Deus dita, assim como Deus orienta, assim como Deus confronta, assim como Deus cobra, assim temos que ser nós. Amém, gente? Eu sempre digo quando eu vou falar com os líderes, né, que às vezes eu tenho que me segurar um pouco assim, e olha que mesmo me segurando, às vezes ainda, né, vai forte, né? Eu falo, gente, queridos voluntários, estejam às 9h da manhã para estar aqui recebendo, para estarem. Ai, mas é muito cedo, quero dormir mais um pouco, eu quero. Não, mas vem 9h. 1 hora antes para vocês estarem recebendo o povo e tudo mais. Quando eu trabalhava na Cotripal, trabalhei na Câmara Fria, abria 8h o mercado, eu tinha que estar às 6h30, 1h30 antes. Mas o que acontece, Felipe?
Para a igreja, sempre é ruim. Agora dá uma grana pro cara. Agora bota um cenzão. Mas vem até 2 da manhã. Hã? É engraçado que para a igreja é assim. Gente, eu só estou dando alguns exemplos, calma, gente, não é indireta nenhuma, não. Porque eu sou de idade direta, fica tranquilo. Mas, gente, quando Deus fala comigo, Ivan, e Ele me cobra determinadas ações minhas, Ele não fala, filhote, vamos conversar com o papai aqui? Não existe isso. Deus só chega até quando vai ficar assim? Quando eu estou te mandando fazer, vai ser... E aí? Entendi, senhor. Olha aqui, Edson, eu quero que tu faça isso, isso, isso. E não me questione. Legal. Senhor, só uma pergunta, mas se ficar bravo, que se dane. Faz. Chega num momento que o Deus paizão, esse pai ilusório, que a turma da graça criou, é o Deus cheiroso, Felipe. Ai, o teu cheirinho, papai, papi, papi, tu és o meu papi. Como se fossem bebês espirituais. Eu entendo que eu sou filho, mas que eu também sou servo, que eu também sou escravo e também sou funcionário do reino de Deus, cujo chefe é meu pai. Então sim, Deus nos abraça, Ele nos joga para cima, como criança mijando no mar, mas Ele também cobra. Às vezes você está no teu vício, né? E Deus fala, largue desse vício. Não, pastor, Ele tem a disciplina positiva. Filhote, o que você acha de largar esse cigarro? Faz sentido para você? Pode rir. Faz sentido para você? Pode ir largando aos pouquinhos. Entenda que faz mal para o teu corpinho. Não é bonzinho. Ah, esse Deus aí, eu não sei onde é que você criou esse Deus aí. Porque o meu Deus, Ele fica muito furioso quando Ele vê o pecado, Ele vê a desgraça, Ele vê a carne, Ele fica muito doido, Ele fica louco. Ele cobra mesmo. Deus não olha na minha cara se eu não faço o que Ele pede. Nossa, pastor, que Deus é esse que você está vendo? O Deus da Bíblia, lê de Gênesis Apocalipse, vai ver. Jesus, certa vez, chegou para a figueira, tem fruto aqui? Ah, não tem, faz sentido amaldiçoar você. Se você não dominar-se, se você não domina a si mesmo, se você não domina a sua própria vida, você está deslocado do propósito de Deus. O que é um vício em algo? É uma falta de domínio naquilo que você devia estar dominado. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Sabia disso? Eu vejo algumas pessoas copiando na sua guia. Isso, bota na guia. Vai botando. E no PG tu fala, eu gostei da frase. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Qual área da sua vida hoje que ainda não está sendo dominada por ti? Governada por você? Pergunto, que pessoas estão te ouvindo hoje? Pergunto, que discípulos você tem hoje? Pergunto, quantas pessoas você tem batizado, você tem influenciado? Quantas pessoas você tem impactado com a tua influência? Isso é uma ordem. Não serve só para pastor, serve para todos os cristãos. O apóstolo Pedro disse que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido para manifestar as boas obras de Cristo Jesus. O ponto 3 para nós fechar. Alimente-se de Jesus. Diariamente ore, leia e estude a palavra, pois isso irá mantê-lo em Cristo. Gente, se eu pudesse, em uma só frase, resumir, o sucesso de um cristão. Se alguém me pedisse assim, pastor Edson, em uma frase só, um conselho só, o que você me aconselharia
para que eu seja um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de glória, cheio de ousadia? Simples. Leia a Bíblia. Só isso. Se você tiver contato diariamente com a Bíblia, se você se apaixonar pela Bíblia, sabe? Se você estudar a Bíblia diariamente, se você degustar da Bíblia, se interessar por ela, pesquisar na internet sobre assuntos que a Bíblia diz, e principalmente, se você querer aplicar essa palavra na tua vida e maneiras de como aplicar a Bíblia na tua vida, ninguém te segura. Esse é o único conselho que eu poderia te dar de modo resumido. Se as pessoas lessem a Bíblia diariamente, muitos discipulados não precisariam existir. Muitos atendimentos pastorais não precisariam existir. Muitos pedidos de, tu pode orar por mim? Não precisaria existir. Muitos fracassos na sua vida não existiriam. Porque quando você lê a Bíblia, você começa a ser discipulado por José no Egito, por Josué, por Moisés. Você começa a andar com os caras assim, que nem Jó. Você começa a andar com Jeremias, Ezequiel, Oséias. Você começa a andar com Jesus Cristo dentro da Bíblia. Você anda com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro. Olha os caras com quem você anda quando você abre a tua Bíblia. Você anda com Neemias, você anda com Esdras, você anda com Isaías. Você anda e anda. A Bíblia, se ela não for lida, não for pesquisada, não for aplicada, não for degustada, aí é óbvio que você não vai falar de Jesus, que você não vai ser influente, que você não vai ser governador, que você não vai liderar nada. Ah, mas eu venho no domingo no culto, eu sou top. Gente, quem vive de churrasco em churrasco no domingo, gente? Imagine o Rodrigão que faz um churrasco do bom, hein? O Rodrigão, logo temos que sentar e fazer aquela costela, Rodrigo. Vamos chamar o Rodrigo da Índia também, ele que também quer. Já faz tempo que temos que marcar esse churrasco, hein? Vamos chamar o Felipe também, já chama todo mundo numa janta só, já vai ter todo mundo. Mas imagina, Rodrigão, nós comer churrascão, arroz e maionese domingo e não comer mais nada até o outro domingo. Como seria isso? Complicado, né? Imagina, Cris, de domingo. Não tem como. Você fica feliz com a costelona, você dorme nem um lagarto ali, pá, mas chega segunda-feira, tu já quer comer alguma coisa. Tu já faz teu almocinho, terça-feira tu come de novo, fica orando para tua sogra te chamar para um churrasco. Aí ela te chama para um churrasco. Mas, gente, o que te mantém de pé não é o teu domingo, é o teu dia a dia. Isso é muito maravilhoso, nós estarmos num culto recheado da presença de Deus. Mas se você depois, na segunda-feira, não ler a tua Bíblia, não estudar a tua Bíblia, não buscar entender a Bíblia, não deixar a Bíblia penetrar totalmente no teu espírito, você não vai ser nada nessa terra, no sentido de governar, de expor Jesus para as pessoas. Vou fazer uma pergunta, não levante a mão. Eu não vou nem olhar para ti que tu vai se revelar pelo teu rosto. Linguagem corporal. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Pense bem. Será que isso não explica a tua falta de vontade, a tua falta de fé? Gente, a Bíblia, rapaz do céu, a Bíblia é demais. A Bíblia é top, eu sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é tudo nessa terra. A Bíblia é a palavra de Jesus. A Bíblia é a própria pessoa de Jesus encarnada na terra, né? Então, como você vai passar para frente uma palavra que você não lê? Como você vai passar para frente um Jesus que dia após dia você não busca? Você é aquilo que você come. Você manifesta aquilo que você se alimenta. Esses tempos atrás, Fran, eu estava conversando com um casal. Eles falaram-me assim: pastor, os meus antigos discipuladores era mais consultoria financeira ali do que discipulado. Ah, é? É. Porque era o tempo todo falando de dinheiro, como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro. E não tinha Deus, não tinha Bíblia. Pois é. Ah, por que isso, Lu? Porque quando a pessoa só pensa o tempo inteiro em dinheiro, em investimento, em planejamento, em projeto, em parcela, o que ela vai falar quando ela estiver diante das pessoas?
Sobre dinheiro. Quando a pessoa tem ódio, mágoa, odeia outras pessoas, o que ela vai falar nos relacionamentos? Sobre pessoas. Aí não gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela outra pessoa, eu tenho nojo, eu tenho raiva. Quando a pessoa tem medo de tudo e de todos, o que ela vai falar na conversa? Eu estou com medo disso aqui. Eu estou com medo disso aqui. Agora, quando uma pessoa tem contato com a Bíblia, contato com Jesus, contato com a palavra, contato com o Espírito Santo, o que ela vai falar, meu Deus do céu? Sobre Deus. Ela vai despejar a água viva da boca dela. Ela vai dizer, e aí? Tem orado? O que Deus tem te falado sobre isso? Eu amo perguntar para as pessoas, quando elas decidem algo, né? Eu faço só uma pergunta. É de Deus? Ih, pastor, isso não pensei. Mas como assim? Tu decidiu, tu pagou, tu entrou, só faltou saber se era de Deus. Como assim, cara? É aquela pergunta que nós temos que fazer, Rua, para nós mesmos. Eu quero fazer tal coisa. É de Deus? Se Deus for comigo, eu irei. Se Deus não for, eu não irei. Porque muitas vezes nós indo sem Cristo, acabamos voltando depois machucados. A conclusão, para nós fechar nossa mensagem de hoje: nossa proteção está totalmente vinculada em estarmos e permanecermos em Cristo. Vamos ficar em pé, por gentileza, meus irmãos.